Você se confessa regularmente? Acha que está tudo certo, que seus pecados estão perdoados e sua alma está limpa? Mas, e se eu te dissesse que pode haver um erro fundamental na sua confissão? Um erro que São Padre Pio de Pietrelcina, o confessor que passava até 15 horas por dia no confessionário, consideraria gravíssimo, a ponto de tornar sua confissão inválida? Sim, inválida. Um sacramento recebido em vão. Muitos católicos, por desconhecimento ou negligência, cometem esse erro. Você está pronto para descobrir qual é e como garantir que suas confissões sejam verdadeiramente eficazes para a salvação da sua alma? Bem-vindos ao nosso canal, onde buscamos a profundidade da fé, guiados pelos grandes santos. Hoje, vamos tratar de um tema absolutamente vital: o sacramento da reconciliação, a confissão. E quem melhor para nos guiar do que São Padre Pio, um gigante do confessionário, um homem que lia as almas e tinha um zelo imenso pela validade e frutuosidade deste sacramento de misericórdia? Padre Pio não era um confessor bonzinho, no sentido de ser permissivo. Ele era profundamente amoroso, mas seu amor o levava a ser extremamente rigoroso, porque sabia o que estava em jogo: a salvação eterna das almas. Ele não tolerava confissões mal feitas, superficiais ou, pior, inválidas. A Igreja Católica nos ensina que para uma confissão ser válida e frutuosa, são necessários 5 atos essenciais da parte do penitente. Primeiro, um bom exame de consciência. Segundo, a contrição ou arrependimento dos pecados. Terceiro, o firme propósito de emenda, ou seja, a decisão de não mais pecar. Quarto, a acusação sincera e completa dos pecados mortais ao sacerdote. E quinto, o cumprimento da penitência imposta pelo confessor. Padre Pio insistia em cada um desses pontos. A ausência ou a deficiência grave em algum deles, especialmente na contrição, no propósito de emenda ou na acusação completa dos pecados mortais, pode comprometer seriamente a validade do sacramento. Vamos analisar o erro que Padre Pio mais combatia e que muitos, infelizmente, ainda cometem, talvez sem perceber a gravidade: a falta de verdadeira contrição e firme propósito de emenda. O que é a contrição? O Catecismo da Igreja Católica, na 1451, a define como uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido, com o propósito de não mais pecar no futuro. Existem 2 tipos de contrição: a perfeita, feita por amor a Deus, ofendido pelo pecado, e a imperfeita, ou atrição, feita pelo temor do inferno ou pela feiura do pecado. Ambas são dons de Deus. Para a validade da confissão, a atrição já é suficiente, desde que acompanhada da esperança do perdão e do propósito de não mais pecar. Mas Padre Pio buscava levar as almas à contrição perfeita, ao verdadeiro horror ao pecado, porque ele ofende a um Deus que é todo amor e bondade. Muitas pessoas se aproximam da confissão com uma espécie de tristeza superficial, mais por vergonha, por medo das consequências, ou por um costume rotineiro, do que por uma dor genuína de ter ofendido a Deus. Elas listam seus pecados como quem lê uma lista de compras, sem demonstrar um real arrependimento, uma verdadeira detestação daquelas faltas. Padre Pio, com seu dom de ler os corações, percebia isso instantaneamente. Ele via almas que não estavam verdadeiramente arrependidas, que não tinham a intenção sincera de mudar de vida. Para essas, a confissão era inútil, se não sacrílega. Quantas vezes ele mandou penitentes embora, dizendo-lhes para voltarem quando estivessem verdadeiramente arrependidos e com um firme propósito de mudar. Ele não estava sendo cruel. Estava tentando salvá-los de uma falsa paz, de um engano perigoso. Intimamente ligado à contrição está o firme propósito de emenda. Não basta sentir muito pelo pecado. É preciso ter uma decisão firme da vontade de evitar aquele pecado e as ocasiões próximas de pecado no futuro. É o não mais pecar que faz parte da definição da contrição. Se alguém se confessa de um pecado, mas no fundo do coração já está planejando cometê-lo novamente, ou não tem a mínima intenção de lutar contra ele,
essa confissão é uma farsa. É um insulto a Deus. Padre Pio era incisivo. Se você não tem a intenção de abandonar o pecado, por que vem se confessar? Ele exigia que o penitente demonstrasse com clareza essa vontade de mudança, essa disposição para lutar, para renunciar às ocasiões de pecado, para reparar o mal cometido. Sem esse firme propósito, a absolvição não pode ser dada validamente, pois falta uma disposição essencial do penitente. Agora, vamos aos outros pontos cruciais, onde os erros também podem ocorrer. O exame de consciência. Quantos se preparam de verdade antes de se confessar? Ou chegam ao confessionário sem ter refletido seriamente sobre seus pecados, suas causas, suas consequências? Um bom exame de consciência, feito à luz do Espírito Santo, usando os 10 mandamentos, os mandamentos da Igreja, os deveres do próprio estado de vida, é fundamental para identificar não apenas os pecados mortais, mas também os veniais e as más inclinações. Padre Pio esperava que as almas viessem preparadas, conscientes da sua miséria e da misericórdia de Deus. A acusação sincera e completa dos pecados mortais. Aqui reside outro perigo. É preciso confessar todos os pecados mortais de que se tem consciência, em espécie, o tipo de pecado, e número, quantas vezes aproximadamente, e as circunstâncias que mudam a espécie do pecado. Esconder um pecado mortal na confissão, por vergonha ou medo, não apenas torna aquela confissão inválida, como comete-se um gravíssimo sacrilégio. Padre Pio, muitas vezes, revelava aos penitentes pecados que eles haviam esquecido ou tentado ocultar. Ele os exortava à sinceridade total, lembrando que o sacerdote está ali em persona Christi, e que é a Deus que se está confessando. A vergonha de confessar o pecado é uma pequena penitência que nos ajuda a não mais cometê-lo, mas a vergonha de um sacrilégio é infinitamente maior e mais terrível. E, finalmente, o cumprimento da penitência. A penitência imposta pelo confessor, também chamada de satisfação, tem o objetivo de reparar, na medida do possível, o mal causado pelo pecado e ajudar o penitente a se emendar. Negligenciar o cumprimento da penitência, se feito de forma deliberada e sem justo motivo, é uma falta de respeito ao sacramento e pode diminuir seus frutos. Padre Pio geralmente impunha penitências que fossem proporcionais e que ajudassem na conversão. Então, o grande erro que Padre Pio expõe, o erro que pode anular sua confissão, é a falta de disposições interiores corretas. Uma contrição superficial ou inexistente, um propósito de emenda fraco ou ausente, e uma acusação que não seja sincera e completa dos pecados graves. É tratar a confissão como um lava-rápido mágico, sem um envolvimento real do coração e da vontade na conversão. Padre Pio nos chama a uma seriedade profunda diante deste sacramento. Ele nos lembra que a confissão não é apenas para aliviar a consciência, mas para obter o perdão de Deus, reconciliar-se com Ele e com a Igreja, recuperar a graça santificante se perdida pelo pecado mortal e receber as graças atuais para lutar contra o pecado e progredir na santidade. Reflita agora com toda sinceridade. Como têm sido suas confissões? Você realmente se arrepende de ter ofendido a Deus? Você toma uma decisão firme de lutar contra seus pecados, de evitar as ocasiões, de mudar seus hábitos? Você se prepara com um bom exame de consciência? Você confessa todos os seus pecados mortais com sinceridade? Se há alguma deficiência nesses pontos, é hora de mudar radicalmente. A misericórdia de Deus é infinita, mas Ele exige de nós um coração contrito e humilhado. Não se desanime se perceber que suas confissões passadas podem ter tido falhas. Deus conhece sua fraqueza. O importante é, a partir de agora, buscar a confissão com as disposições corretas, com a ajuda da graça de Deus. Peça ao Espírito Santo a graça da verdadeira contrição e do firme propósito de emenda. Padre Pio é um intercessor poderoso para nos ajudar a fazer boas e santas confissões. A confissão bem feita é uma fonte imensa de paz, de cura e de força espiritual.
É o abraço misericordioso do Pai que nos espera. Não desperdice essa graça imensa por uma má disposição. Siga o exemplo e os ensinamentos de São Padre Pio. Se este alerta de Padre Pio sobre os erros na confissão te tocou e te motivou a buscar uma reconciliação mais profunda e verdadeira com Deus, inscreva-se no canal. Deixe o seu like para que esta mensagem essencial alcance mais almas. E comente abaixo: qual é a sua maior dificuldade ao se confessar? Ou compartilhe uma resolução para melhorar suas futuras confissões. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, pois muitos podem estar precisando desta orientação vital.